Olá, amigos do canal Produte. Eu sou o Died Loureiro e para o Conversa Produtiva dessa semana, a gente vai ter o homem das métricas pecuárias. Talvez seja a pessoa que mais tem rodado o Brasil e ensinado a fazer conta da forma correta. Bom, se você quer saber o que as fazendas que ganham dinheiro estão fazendo, não perca esse Conversa Produtiva com o Antônio Schacker. Antônio, obrigado pela presença. Você estava dando uma aula aqui no curso da pecuária, da Universidade da Pecuária. A gente conseguiu que você nos desse esse tempo. Sei que você está cansado, mas uma vez obrigado. É um prazer estar contigo. Eu adoro estar com você, Died. Muito bom estar com você. Legal, vamos lá. Com os nossos amigos do canal. Sim. Schacker, vem cá. Muito se fala em muitas coisas, mas as pessoas pensam que os grandes nomes, os grandes palestrantes, os grandes consultores já nascem prontos, né? Conta um pouquinho mais da tua carreira. Você se formou aonde? Você trabalhou em fazenda? Conta um pouquinho. Todo mundo acha que foi fácil, né? Nossa, Died, sabe que nunca ninguém me fez essa pergunta? Mas tá todo mundo curioso pra saber, né? Porque a gente imagina que o cara nasce pronto, né? Não, teve uma história, assim, do bem objetivo. Eu tive a oportunidade de ser estagiário do Armindo Kichel, que é pesquisador da Embrapa. E o Dr. Armindo, ele dava consultoria numa fazenda no Mato Grosso do Sul, que é Santa Virgínia. E com isso, fazenda. É uma grande fazenda. E com isso eu me tornei estagiário dessa fazenda. E logo depois do estágio houve a oportunidade de concorrer a um processo de seleção e morei nessa fazenda próximo de 3 anos, então eu morei na Santa Virgínia. E aí, nesse momento, tive a oportunidade de conhecer o dia a dia da fazenda, viver lá na fazenda. Saber, né, como é que funciona. Saber como que funciona. De lá, fui fazer mestrado. E durante esse processo de mestrado iniciei a consultoria e aí você vai se construindo. E acho que essa carreira ainda tem muita coisa construindo, ainda aprendendo muito, Se né? Deus quiser, Schacker, a gente precisa de você por muitos e muitos anos ainda. Mas quantos anos de consultoria você já está aí? E botina na estrada, né? De norte ao sul. Esse ano completou 20 anos. Nossa. 20 anos de trabalho aí, de muita Nada nasce coisa. pronto, já faz 2 décadas. 2 décadas de trabalho com muita mudança. Interessante, Died, que quando a gente começou lá atrás, era muito raro encontrar uma fazenda que dava prejuízo. Quer dizer, ninguém media, né? Não sei, é isso? Não, e na verdade assim, até houve uma mudança. Além da inflação? Não, a gente viveu um momento ainda, uma mudança importante de transição. Isso. Dos planos econômicos? Dos planos econômicos. A gente tinha um sistema de produção completamente diferente. A gente comemorava quando o confinamento dava 1 quilo de peso vivo por dia. Nossa, você lembra? É bem diferente. Então a gente tinha uma outra fase, um outro momento. E foi legal assim que a gente percebe muita mudança, muita evolução. Porém, muitas das propriedades ainda vivem aquela realidade dos anos 90. O professor Gustavo falou, o professor Flávio, eu tive também, nós tivemos algumas outras personalidades importantes, como o Fernando, falando nas entrevistas que vão ao ar, que aquela história, né? Meu pai fazia assim, meu pai fazia assado, ou eu fiz isso no passado, quer dizer, isso hoje mudou completamente. Mudou economicamente, mudou o mundo, mudou o valor da terra, é isso? Mudou. Na verdade, a gente pode até imaginar assim, você ainda manda torpedo no teu celular? Nossa, nem lembra que tinha uns pacotes de torpedo? Você lembra que tinha um pacote de torpedo que você podia mandar 100 torpedos? É verdade. E hoje a gente já fala há muito tempo que a gente percebe uma mudança muito grande. O WhatsApp hoje, e olha lá, né? Daqui a pouco outra ferramenta. E outra ferramenta vai mudando. Então, a atividade pecuária, definitivamente, ela ficou para profissionais. Mais de 1/3 das fazendas pecuárias hoje tem prejuízo. Mais de um terço. Só. Olha só que dado importante. Eu afirmo que hoje, pelo menos dentro das nossas análises, que no último levantamento foram 420 propriedades, 1.700.000 animais. 1.700.000 animais, um universo grande. Do Brasil todo. Todos os estados relevantes foram estudados e não é que falaram o número, a gente foi. Você debruçou em cima do número? A gente coletou o dado, a gente conciliou o Banco Caixa, tudo muito bem feito. 70% das fazendas ganham menos que R$200 por hectare. Nossa, como é que o cara mantém uma fazenda assim, Antônio? Pois é, não mantém. Tanto que as fazendas estão se desmontando, o pessoal reclamando. Então eu acredito que tem uma frase muito forte que descreve muito bem, Died, é que pecuária é um mau negócio para a grande maioria e um excelente negócio para alguns. Enquanto a grande maioria não ganha dinheiro, teve um resultado por hectare inferior a R$30 por hectare ano. Nossa Senhora. Quanto dá isso em relação ao valor da terra? Dá 0,3, 0,4 ao ano, um número muito baixo. Existe um grupo de pecuaristas que operam a pecuária atual, uma pecuária moderna, uma pecuária focada em produzir barato, que não é gastar pouco, é produzir barato, é o que sobra, equilibrar, né? É o que ele ganha, né? É o que ele ganha e o que ele gasta. Então, usando tecnologia, por exemplo,
antigamente um animal que ganhava 420 gramas por dia já era suficiente para ganhar dinheiro. Hoje, se não for pelo menos 550 gramas por dia, você já não tem performance financeira. Há tempos atrás, você falava bastante isso. Para mim foi um ponto de mudança no jeito de olhar as coisas. Olha, se não ganhar mais de 300, 330 gramas por dia, já está tomando prejuízo. Hoje é 550. Hoje é 550. Hoje é 550. Então, ó, vamos mudar o botão do negócio. 550 não é fácil de ganhar. Não é fácil de ganhar. Tem muita coisa envolvida nisso. O que você pode elencar de principais fatores? Um primeiro ponto é dizer assim que me parece que nunca foi fácil ganhar dinheiro. Começando por aí. E não, Bom, desde que eu me conheço, não ganhei fácil. Você também e o ponto é o seguinte, nem toda farmácia dá lucro, concorda? Concordo. Nem todo hotel dá lucro e, naturalmente, nem toda fazenda dá lucro. Eu preciso ter algumas coisas importantes. A primeira é entender que a pecuária de performance alta é feita por 4 elementos, que é desembolso, perfeito, ganho de peso, lotação e valor de venda. Eu nem falo em valor de venda porque é o mercado que determina. Então eu preciso equilibrar. Não está totalmente na tua mão. Não está na minha mão. Não sei que você tem um diferencial de produto. Agora o ganho de peso e o desembolso está. E tem uma coisa, não é quem menos gasta que mais ganha. Não? Não, é quem consegue equilibrar a relação receita e despesa e ter um macete, um pulo do gato. Peraí, levanta a bola. Tem um pulo do gato. Tem um pulo do gato aí que é muito valioso. A fazenda deve ganhar pelo menos 10 gramas de ganho de peso vivo para cada R$1 que ela gasta cabeça mês. Bom, parou. 10 gramas de ganho de peso vivo por dia para cada R$1 de desembolso cabeça mês. Pronto. Ou seja, caderneta, vamos anotar aí. Se você tiver um projeto que gasta R$50 cabeça mês, o mínimo que esse animal tem que ganhar é meio quilo por dia. Quer dizer, já foi. Mas assim, existe técnica para isso. Hoje não é raro encontrar projetos de 680, 720 gramas de ganho médio anual. E aí entra a tecnologia junto com a gestão, né? Entra a tecnologia. E como é que você enxerga isso? A tecnologia junto com a gestão? Como você avalia essa entrada, o ponto de equilíbrio, quem está apto a fazer e quem não está apto a fazer? Ótimo. Acho que a pergunta é inteligentíssima, porque o grande ponto é entender que gestão é fazer tudo para bater meta. Sem dúvida alguma. E aí o que acontece? Eu preciso ter uma meta, como inclusive o professor Gustavo colocou aqui para nós, que é ter meta, ter planejamento. Então, eu preciso acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer. Eu parto dessa premissa. E aí eu preciso reconhecer que eu tenho pelo menos 2 fazendas, a fazenda das águas e a fazenda das secas. Sem dúvida alguma. E aí, a partir desse momento, eu preciso antecipar as estratégias, porque a fazenda das águas, ela carrega margem normalmente, porque eu tenho melhor desempenho. Então, eu preciso estar muito bem preparado para potencializar a fazenda das águas, para que quando eu chegar na fazenda das secas, eu continue com margem. Tenho equilíbrio. E a única certeza é que as secas dão realmente trazem um desafio maior para o produtor pecuarista. E os próximos 12 meses da fazenda é passado, então eu preciso me antecipar para preparar um processo, e eu falo assim, você precisa cumprir uma única coisa, é cumprir a previsão de abate, no sentido de receita, e cumprir a previsão de despesas. Quer dizer, fazer um plano de negócios. Fazer um plano de negócio. Bem feito. Exatamente. Botar a meta ali, como o professor Gustavo disse na entrevista dele, é seguir o Waze sem sair do caminho. Exatamente. Né? Fazer aquilo até o final, Antônio. E isso, no final, o comportamento dessas pessoas que fazem isso, vocês têm aferido que tem tido mais resultado. E é interessante, Ed, que eu tenho muitas notícias boas. Por exemplo, fazendas com R$ 1.600 por hectare de resultado, taxas de retorno de 2% ao mês. E você sabe onde aí o cara coloca dinheiro no negócio. Coloca e muito. E sabe o que é o melhor? A gente sempre busca quais são as principais diferenças entre quem ganha e quem não ganha. E sabe qual é a conclusão? Quem ganha dinheiro não é a fazenda, quem ganha dinheiro é o dono da fazenda. É o espírito, é o espírito empreendedor, é o profissionalismo, é a vontade de fazer, é a resiliência e principalmente a capacidade de engajar a equipe dele no projeto. E como é essa equipe? Como é que ele seleciona essa equipe? O que você tem notado de diferencial nessas equipes? O primeiro grande aspecto é reconhecer que existe gente fraca, existe gente... Faz parte do mundo. Existe gente que não vai entregar. Exato. E do mesmo jeito que você faz uma apartação nos animais bons e ruins, eu não quero fazer uma comparação a isso. Pelo contrário, mas nós estamos citando exemplos. Mas assim, um goleiro tem que jogar no gol, um atacante tem que jogar no ataque. Sem dúvida. E a partir desse momento, eu preciso atrair boas pessoas para poder selecionar. Então eu preciso montar um time engajado. Existem pessoas que têm a sua natureza e os seus valores de engajamento. Ele vai trabalhar. São diferentes. Eu preciso atrair essas pessoas para que eu possa não só conversar com ele, mas conversar com a esposa, entender que família eu estou atraindo, selecionar essas pessoas, treinar e manter essas pessoas trabalhando comigo. Sabe por que eu estou te perguntando isso?
porque uma preocupação nossa aqui no canal, nós vamos trazer ao longo das entrevistas sempre um trabalho também de apoio psicológico. Nós vamos ter uma entrevista com uma psicóloga para falar sobre a pressão no trabalho, ligado, e isso eu gostaria de saber a tua opinião, ligado justamente à capacidade do cara responder. Porque o que você está dizendo, gente que não tem aptidão para aquilo, não adianta pressionar que não vai responder. E talvez a seleção inicial seja o fator limitante. O cara errou lá atrás. Exatamente. Né? E isso vocês identificam nos resultados e as equipes vão responder melhor. Até a gente fala, mas por que esse camarada está aqui domingo se ninguém mandou ele vir aqui? É completamente. Então, esse é o ponto, porque ele tem um propósito de trabalho, que ele quer estar lá. Para nessa palavra, propósito. Você fala muito ela. Explica pra gente a diferença disso. O que o propósito faz de diferença no negócio da fazenda? O propósito é o motivo com que as pessoas acordam todo dia cedo. Você pode até falar assim, não é só dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, a gente trabalha para ganhar dinheiro, faz parte da equação, a gente trabalha para maximizar isso. Porém, o que é a cola, o que faz a turma trabalhar é o motivo central. A geração mudou, Diego. Então, essa pessoa que você está atraindo hoje, o propósito para ela é tão importante quanto o dinheiro. É fazer a diferença, é fazer algo maior. Então, o papel do líder é criar uma cultura e entregar um propósito dentro da atividade. E quer propósito maior que produzir comida? Não, isso é qualidade. Então, assim, é o máximo de doação para acho que pessoas, esse é um ponto muito grande. E eu tenho uma certeza que o lucro da fazenda é uma decisão do dono, não é um acaso. Se a pessoa decidir, vou ganhar dinheiro com esse negócio... Ela tem ferramentas. Ela tem todas as ferramentas. E aí entra você na história, com a tua equipe, o Instituto Integra. Como é que nasceu a ideia e o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês vêm aferindo de diferença? E me conta um negócio. Nós estávamos hoje mais cedo conversando, eu tive a oportunidade de escutar de você a questão da mentoria em alguns grupos. Queria que você falasse um pouquinho mais, que as pessoas podem se ajudar, né, Antônio? Com certeza. A gente hoje está com uma equipe no campo próxima a 50 pessoas, que são os franqueados de entrega, é um timaço de gente... A gente brinca, casa de ferreiro, espeto de aço, tem que ser, né? Mas vamos colocar aqui então, para quem quiser conhecer melhor, antes de você falar o Instituto Integra. Fala o... www.integra.com. Ok? www.integra.com. Está aqui na base, é só acessar. E aí o que aconteceu? A gente percebeu que quem ganha o dinheiro então não é a fazenda, é o dono. Ou a dona. Até se for a dona é até mais fácil, porque as mulheres ganham mais dinheiro que o homem, normalmente. Quando elas engajam, é incrível. É uma coisa incrível, muito legal. Fenomenal. E aí, o que a gente percebeu? Porque as dores são as mesmas para todos nós. Então, a gente tem alguns programas de mentoria, onde a gente reúne 10 pecuaristas, cada um estabelece a sua meta individual, porém, a gente implanta os controles e os números. Trimestralmente, a gente avalia os números e aí, de posse do número, por exemplo, eu posso falar assim, poxa, Diad, eu vi que você teve a menor mortalidade, teve o maior ganho de peso, e eu tive o pior, entre eles. O que você está fazendo? Isso é para mim a maximização do negócio, é um ajudando o outro. Vocês já conseguiram fazer isso dentro da Instituto. E a gente tem medido isso e o avanço dos processos de mentoria são muito grandes, porque não é uma mentoria sem pé na cabeça, existe um método, existe um número, existe uma meta, existe um processo de seleção dos mentorados, então é uma coisa muito legal, porque no final das contas as cabeças vão se ajudar, a gente junta as experiências. Pessoal, não houve problema nenhum com a gravação, né? Começou a chover ali e a gente se transferiu para um lugar coberto, ok? Mas vamos lá, Antônio, nós estávamos conversando e assim, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de pecuária, você tem mais de 20 anos, não é isso? Você conversou com o Flávio, com o Gustavo, com o Fernando, quantos anos de pecuária você já conversou aí, será? Nossa, passou de 100 já. Passou de 100. Imagina você reunir 10 pessoas, cada uma com 20 anos de pecuária, são 200 anos de pecuária naquela sala. Muita experiência. E aí a gente precisa coordenar para que essa experiência impacte individualmente no lucro. Por exemplo, uma dessas mentorias foi colocado assim que uma pessoa importante para a fazenda estava com excesso, bebendo muito. Nossa. E aí a pessoa... Isso acontece. Isso acontece. E aí o grupo foi analisar e falou assim, quais são as alternativas que ele tinha frente? É uma pessoa importante para a fazenda, um cara trabalhador, porém está vivendo uma fase difícil. Até onde essa você pode investir nessa pessoa? Exatamente. Então esse tipo de discussão junto com como produzir mais, como gastar menos, como aumentar a performance financeira, como engajar os filhos. Então nada... A sucessão é um negócio importante. A sucessão vamos colocar, é um grande desafio que a gente precisa vencer. Importantíssimo, mesmo que seja uma sucessão profissionalizada, que os filhos vão para o conselho. Isso é uma coisa que pouca gente se preocupa, né? Os filhos vão para o conselho. Só quando chega no fim, aí já não tem mais como fazer sucessão. Exatamente.
Então são aspectos que a gente está num negócio, Ed, que pode dar 1,5% ao mês pelo menos. Pode Lembrando, a taxa de juros hoje está quanto? Nós estamos falando de uma Selic inferior a 6, então assim... Ao ano, 6,25. Então nós estamos falando de 1,5 ao mês, peraí, são 3 vezes mais. Exatamente, né? então você não é brincadeira, dá para ganhar dinheiro. Você vai falar numa CDI de 6,5, 7%. Não, sem contar a valorização do imóvel, né? Não, que é 14,5, tá 14,5 aproximadamente em média. Então a gente está uma condição de um negócio muito bacana, com risco muito bem gerido e assim por diante. Então, é um baita do negócio. Porém, como qualquer outra atividade, tem os seus riscos. Tem os seus riscos e precisa da gestão que você, foi a primeira pergunta que você me fez. Mas em relação a toda essa estrutura que tem que ser montada, por exemplo, eu tenho lá uma fazenda e quero procurar o Instituto Integra, eu quero procurar o Antônio com a equipe. O que são as 3 coisas que esse cara tem que ter na mão para pelo menos chegar para conversar com vocês? Ótimo. Tem que ter uma base para começar a conversa. Tem que ter uma base. Na verdade, assim, a gente até... O Gustavo ainda falou assim, tem gente que procura ajuda, mas ainda não sabe o número exato de cabeça de gado que tem, enfim. Se é um gancho para poder colocar essa história na mesa, né? Até diria, Ed, assim, que o mais importante é a vontade verdadeira para mudar. Vontade de mudar, ou querer mais. Não fazer por fazer, né? Fazer porque quer fazer a coisa acontecer. A partir daí, eu até coloco assim, que quando você entra num processo de gestão, você muda o jeito de trabalhar, a grande realidade, sendo direto ao ponto, e você conhece muito bem isso, que você conhece uma realidade profundamente, você já fez isso muitos anos, então você pior antes de melhorar, Diego. Pior antes de melhorar. Sem dúvida. Então, como pior antes de melhorar? Daí ele vai ver a realidade. Né? Exatamente. Como pior antes de melhorar. Então, a gente acredita nisso. Mas a grande disposição é o líder, o pecuarista ou a pecuarista tem que atrair para si a responsabilidade do sucesso. Então seria um primeiro ponto. Primeiro ponto é atrair a si a responsabilidade do sucesso. O segundo ponto é reconhecer que a liderança vai muito além de ser dono da fazenda. Sim, então não é apenas dinheiro, né? Não é apenas dinheiro. Né? O dinheiro é consequência de um propósito muito bem criado e de valores estabelecidos. Então tem que atrair para si a responsabilidade e precisa entender que para ser bom de pecuária tem que ser bom em 2 coisas, em número e em gente. Então esse é o segundo... Essa palavra top. Tem que ser bom e tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Você não consegue ficar bom de algo que você não gosta. Você não tem a dúvida. Vira obrigação e não é prazer, né? Se você tiver que acordar segunda-feira e falar, ai meu Deus. Você já viu algum engenheiro que não gosta de matemática? Um bom engenheiro que não gosta de matemática? Vai ter problema. Vai ter problema. Então a gente precisa... Esse é o fato. Então não tem um bom líder que não goste de gente. Ele vai ser um mau líder. Tem que gostar de pessoas. E um terceiro ponto? A terceira é excelência operacional. Pecuária de commodity. A gente não pode esquecer que é commodity. Existe uma regra que rege os commodities que o commodity tende a valer o seu custo médio de produção. Ou seja, se você fizer o que todo mundo faz, você vai produzir pelo valor de venda. E para descolar isso... Não tem choro, né? E não tem choro. Então precisa se criar um modelo de produção de elevada eficiência para que se possa estabelecer uma distância entre o custo e o valor de venda. Quer dizer, isso está bem claro, né? Tá bem Seguindo claro. essas 3 coisas, são 3 dicas que é o pontapé inicial para o cara botar a cabeça no travesseiro e falar, estou começando a fazer alguma coisa. Lembrar que fazer gestão e fazer tudo para bater meta e gerenciar, acompanhar se está acontecendo aquilo que era para acontecer. Se não tiver meta, como é que você estabelece um plano? Quem não tem meta não tem nada. Exato. É a frase, eu acho que fica bem claro. Quem não tem meta não tem nada. Exatamente. Então porque a partir de uma meta que você começa a construir uma ponte para chegar lá. E aí você tem um desenvolvimento muito grande, porque você mede, você aprende, você desenvolve. E assim, alguns números hoje, que a gente nunca sonharia. Por exemplo, fazendas que conseguem desmamar, enquanto o Brasil desmama 88 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta, tem gente desmamando 188 quilos de bezerro por vaca. Vamos dar uma parada aqui para explicar bem esse número. Vaca exposta, quando ele fala, é total de vacas que tinha na fazenda que entraram em reprodução. Exatamente. A média é 88 quilos de bezerro, porque muitas vezes o cara fala, não, eu desmamei uma bezerrada de 200 quilos. Não, mentira. Você não desmamou. Quantas vacas entrou em estação de monta, é isso? É isso. Quantos bezerros nasceram e quantos quilos desmamou pelas vacas que entraram. Exatamente. Porque quem paga a conta são quilos de bezerro. Então, para isso tem que entrar na primeira dica. A pessoa tem que primeiro aceitar, exatamente. É essa grandeza dos números e fica muito claro nessa explicação agora. Quer dizer, então tem gente de 88, tem gente de 180.
Até para ele ter 180, ele tem que estar desmamando muito, ou seja, acima de 78% de taxa de desmame, acima de 86 de prenhez. Do número de vacas do número de vacas que não entraram. é das vacas que pariram. Não, das que entraram em reprodução 20 meses que atrás. É isso, número, porque é o estoque que ele tem lá, né? Exatamente, exatamente. Então, isso mostra que o futuro chegou. Tem gente matando boi com 20 meses, 20 arrobas, 21 meses, 21 mal, a pasto de Ed. Sensacional. E Então, a aptidão do Brasil, né? É. Tem que usar o que tem de aptidão. E aí, confinamento, pasto, usar sobrar isso de R$600 de lucro por boi. Maravilha. Abatido. Então, esse cara tá sorrindo, né? se alguém consegue, os outros podem conseguir. Só que é um processo. Só que é importante dizer, não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil, não tem o segredo do sucesso. Tem trabalho, né? Tem muito Persistência, trabalho, muita planejamento, persistência, muito foco. As coisas dão errado, você corrige e caminha. A tua e equipe assim hoje vai. consegue ainda abraçar um contingente maior? Conseguimos, o nosso time está tô vendo que você tá crescendo, expandindo, você quer falar um pouco sobre isso? escritórios regionais, a gente aí tem um método de trabalho que é um método muito consistente, um método baseado na educação da equipe da própria fazenda. É importantíssimo. A gente acredita que o consultor, ele é mais um educador, essa coisa, depender da construir o resto da vida, a gente não concorda, então a gente vai, ensina e vai se distanciando, porque assim, a caminho vida muito segue. bem. Você tem muita a gente vida pra ajudar, segue, né, pai? a vida segue, e ao invés de a gente estar indo todo mês à fazenda, vira trimestral, depois vira anual. Mas o cara que está dentro de uma roda dessa, ele não quer sair nunca de dentro, porque tem um negócio legal, né? Que você tem um benchmarking em cima desses resultados, né? Fala um pouquinho disso pra O gente. benchmark é um processo de comparação, onde a pessoa se posiciona se ela está acima ou abaixo da referência. E aí ela sabe onde Até que ela também vai. ela não estabeleceu uma meta muito louca, né? Exatamente, que meta é matemática, né? Sabe aquela coisa que fala assim, poxa, eu estou indo bem ou estou indo mal? Onde que eu estou bem ou mal? Então esse benchmark é muito sério, nem todas as fazendas conseguem participar, os dados têm que ser corretos. Tem um time Vocês estatístico, aferem tudo é auditado, aferido, 30% das informações que chegam a gente nem pode usar. Mesmo ela ainda não tem porque ela ainda não chegou no nível que a gente pode participar do processo estatístico. Então, o benchmarking, ele traduz o posicionamento da fazenda. E você está fazendo um evento agora por ano, não sei se vai continuar anual ou bianual. Ele é bianual. Bianual. Exatamente. E lá você fala sobre essas situações. Na verdade, ele é bianual, presencial, porém todo ano online, que inclusive vocês vão ver aqui no canal quando a gente for divulgar, e certamente vai ser retransmitido aqui no canal. O canal quer estar muito próximo dessas tecnologias. Que todo ano a gente apresenta a atualização dos números. É muito importante para quem não está dentro ainda entender como é que funciona. Como é que Para funciona. não ter medo de procurar ajuda. Porque algum índice interessante, Diego, por exemplo, existe uma relação entre o número de funcionários e o faturamento da fazenda. Não brinca. Por exemplo, as fazendas que têm prejuízo normalmente faturam abaixo de 220 mil por funcionário. Abaixo de 220 mil. As fazendas que têm lucro faturam 330 mil por funcionário. Quer dizer, já começa a fazer essa equação aí da distribuição. Assim, poxa, né? quanto fatura por cada funcionário? E Antônio, isso fica muito claro quando a gente trabalha nas empresas, no mercado, que todo mundo tem uma meta de faturamento, uma meta de entrega, e não havia isso, claro, nas fazendas. Né? Esses números começam a dar uma base, né? Começam a dar porque como agora não tem mais espaço para o não profissional, por isso que é legal o canal, porque o canal você vai apresentar, debater, trazendo gente, trazendo pecuarista, maravilhoso, porque a qualidade do conteúdo que você traz é muito importante, assim, poxa, você vê um Fernando, um Gustavo, um Flávio... Dando dicas para o pessoal. Assim, você sai com muito conteúdo que a gente sai sempre muito mudado. Então, a transformação vem pela educação e não tem mais espaço para o não profissional. Eu concordo. Entendeu? O negócio é ruim para a média. Eu te conheço há bastante tempo, te admiro, sou teu fã. Da mesma forma, eu queria que você contasse do livro que você lançou. Que legal. Fala um pouquinho do livro aqui, como é que a pessoa pode achar o livro, comprar? Muito bom. Fala um pouquinho, o livro é sensacional. O livro... Eu já li. Você já leu? Que legal. Obrigado. Fui lá, comprei e li. Mas eu quero que você fale um pouco pro pessoal. A gente teve a oportunidade de completar 20 anos de carreira, e nesses 20 anos a gente aprendeu as coisas que normalmente dão certo e as que não dão certo. Então, o livro, a gente detalha todas as etapas para aumentar o lucro da fazenda, tanto que é como ganhar dinheiro na atividade pecuária. Ficou muito didática a linguagem. A gente escreveu de uma forma... Fácil, porque a gente tem que entregar tudo que a gente sabe. Então o livro foi uma conquista importante minha, da nossa equipe, da Flávia, que trabalhou conosco no livro, para poder realmente entregar tudo que a gente sabe, que o leitor possa realmente seguir aquilo como se fosse um passo a passo. O que eu achei interessante é justamente isso. Você vai fazendo a conexão de cada etapa do passo a passo e aquilo vai ficando. Porque não adianta você transferir a informação sem didática. Exatamente. Aí quem lê não vai entender. E o livro está muito gostoso. Bom, obrigado. O cara começa a ler e vai levando.
E daí pra nós, onde no a site gente consegue da encontrar? Na Integra? universidadeintegra.com, onde a gente tem www.universidadeintegra com dois T's.com, e ali a gente tem não só o livro, como cursos online e mais material para que a pessoa possa... Fica a dica, Boi 777 e esta obra prima do Antônio de gestão. Que legal, Deus. Prima Obrigado. de gestão. Isso aí são coisas que às vezes, se vocês estivessem nos Estados Unidos, já teriam uma estátua para vocês, entendeu? Em algum lugar, em alguma universidade. A gente precisa começar a difundir, porque muitas vezes a gente não sabe. E eu acho que o intuito do canal também é transmitir para as pessoas que a informação está aí. Basta buscar, e ninguém melhor que você, porque tem passagens no livro que são passagens nossas no livro. Que assim, de estar numa fazenda, eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com o Died, de ir para a fazenda, conhecer os projetos dele, participar da elaboração de planejamento, orçamento. Então, Died, eu acho que nada como ter um papo com você, porque você domina esse negócio. Eu quero que você autografe meu livro, depois eu vou trazer, eu quero aqui, vamos gravar prazer, aqui. Claro, que é maravilhoso. Eu fiquei quietinho, porque quando a gente gosta de informação, a gente fica quietinho, vai lá, compra, vê quando você autografou, lançou pro pessoal lá no lançamento, falei, pô, ele é meu amigo, que vergonha se eu não ler isso daí, né? Bom, agora, o que te deixa nervoso, chateado? O que mais me deixa chateado é ver que a gente tem um potencial na pecuária, no Brasil, de mudança. Died, se as fazendas tivessem a lotação que as melhores têm, todo o gado do mundo estaria no Brasil. As boas fazendas alimentam 20 vezes mais pessoas por hectare que a média das fazendas. Se deixa chateado é ver, que a gente tem faca, queijo e goiabada na mão para poder fazer tudo. Dá para fazer tudo, só depende do líder. Tudo se resolve com a liderança. Esse pecuarista. Bom, vamos fazer um bate-bola rápido, quero saber algumas coisas de você. Vou te perguntar, fala o que vem na tua cabeça. Então, família. Meu amor. Pecuária. Lucratividade. Agora eu volto para a família. Filhos. Meu motivo principal de vida. É o que te move. É o que me move, que faz com que eu queira seja melhor a cada dia. Equipe. O motor da transformação. O motor da transformação é equipe. Equipe é o motor da transformação. Defina com uma palavra métrica pecuária para você. Uma palavra. Que é no contexto. Caminho. Caminho. A métrica é o caminho. É o caminho do negócio. É o caminho. Amigos? Você, Diedão. Não, todos nós. Eu acho que os amigos, eles enriquecem, né? Sim. A vida da gente. Você é uma pessoa muito generosa, Antônio. E é muito bacana estar do lado de pessoas que são generosas e que transmitem para a gente conhecimento, que é tão difícil, que é uma coisa tão cara de se aprender. E é muito bonito ver pessoas como você que são generosas em transmitir isso. E isso deve ser passado adiante mais e mais. Estamos no mesmo barco. Graças a Deus. Eu tenho orgulho de estar do lado de várias pessoas e agora o canal podendo entrevistar. Que legal. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, no final aqui, que é muito importante para as pessoas pensarem nesse propósito. Eu quero deixar uma mensagem, pessoal, que é reconhecer que a única certeza da vida é que as coisas mudam e que o lucro da fazenda é uma decisão, não é o acaso. E se você realmente quiser conquistar isso, se você realmente quiser entregar resultado, simplesmente trabalhe nessa conquista, faça o que deve ser feito, acredite em você, acredite na sua equipe, se informe, né? E aí tenho certeza que a coisa vai caminhar muito bem. E desejo, claro, muito sucesso para todos que estão assistindo, para todos que estão acompanhando, que se inscrevam, que compartilhem, para que a gente possa aí chegar no máximo possível de pecuaristas que estão aí conosco no Brasil. Enfim, o canal é para eles, né? Exatamente. É um difusor de informação. Exatamente. Espero tê-lo sempre aqui. Parabéns, Died. Obrigado. Parabéns pelo canal, pela iniciativa. Olha, fazia tempo que precisava de alguém como você para poder capitanear um canal desse aí. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. O canal só vai existir com a ajuda de todos vocês e das pessoas que, novamente, como disse o Antônio, não deixe de se inscrever, ativa aqui embaixo o sininho para receber a notificação dos novos posts, dos novas entrevistas. Antônio, que Deus te ilumine muito, amém, ilumine a sua família, a sua equipe, que você tenha muita saúde para continuar ajudando a gente, ajudando a pecuária. É um orgulho tê-lo conosco. O orgulho é meu, Dedão. Grande abraço. Grande abraço. Valeu.